vocês do Gestão do Agro, tá? Seus traíra, vocês me abandonaram aquele dia na aula, né? Então, o que acontece? Como essa semana eu vou ter que substituir alguns professores no direito, porque tem algum compromisso, eu não vou poder dar aula quarta-feira, nós não encontramos substitutos, a saída que eu fiz para não perderem mais um dia de aula, né? Porque vocês já perderam, foi aqui do conforto da minha casa, meu quarto, ó, dentro do meu quarto aqui, tá gravando uma aula para vocês, certo? Eu vou estar gravando essa aula do que para fechar agora a questão da recuperação judicial e falência, certo? E a gente dá por encerrado já direito empresarial e começar os outros assuntos do nosso curso, que é direito ambiental e direito agrário, que são bem mais leves e mais sucintos aí que direito empresarial, tá? Porque até eu quis dar um foco em direito empresarial, porque vocês são gestores do agronegócio. Então, o foco nosso é direito empresarial, para daí depois direito agrário e ambiental, é um subsídio aí que vocês vão ter relacionado aos temas, certo? Então, vamos lá, finalizando, continuando da última aula que a gente parou, nós vamos falar agora da questão da Assembleia Geral de Credores. E sim, eu tenho um quadro branco na parede do meu quarto aqui, exatamente para gravar aula, para escrever coisas, certo? E eu gosto de escrever, vocês sabem, né? Então, sim, eu tenho um quadro na parede do meu quarto, beleza? Mas vamos lá, gente. A Assembleia Geral de Credores, ela vai ser composta pela seguinte classe de credores, tá? Titulares, titulares de créditos derivados, créditos derivados da legislação trabalhista, ou seja, créditos trabalhistas, credores trabalhistas, crédito com garantia real, tá? E, por último, créditos quirografários. Créditos quirografários, tá? Com privilégio especial. Um privilégio especial, tá? Privilégio geral. E subordinados. Certo? Então, essas as créditos, tá? Que vão ser inseridos dentro da Assembleia Geral de Credores, essa classe de credores, certo? Então, a gente primeiro falou da composição da Assembleia Geral de Credores, agora nós vamos falar das atribuições. Para que serve essa Assembleia Geral de Credores? O que eles fazem? Tá? E aí, nós temos a atribuição. Atribuições da Assembleia Geral de Credores. Primeiro, aprovar, rejeitar ou modificar o plano
de recuperação judicial. Apresentado pelo devedor. Tá? Segundo, constituir comitê de credores. Constituir o comitê de credores. Escolher. Substituir seus membros. E indicar o nome do gestor judicial. No afastamento do devedor. E, por fim, adotar outras modalidades de realização do ativo. Tá? Então, olha só. Você tem a Assembleia Geral de Credores, que é formada, né, com aqueles que têm algo para receber do devedor, da empresa que está em recuperação judicial, certo? E eles têm por atribuições, primeiro, aprovar ou rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. O que acontece? Eu entro com ação judicial de recuperação judicial, o juiz vai analisar, certo? Se de fato eu preenchi os requisitos, nós temos os requisitos para entrar com a ação de recuperação judicial, certo? Que a gente já viu ali. Preenchido, está tudo certo, ele descreveu a situação, ele comprovou que tem chances de recuperar, preencheu os requisitos, eu defiro a recuperação judicial. Aí se inicia o procedimento judicial de recuperação judicial. E uma das primeiras coisas que faz depois até de nomear o administrador dar um prazo para que o devedor apresente um plano de recuperação judicial. Que é o seguinte, tá, você vai andar com o processo de recuperação judicial, tá? Mas você vai ter que apresentar para nós um plano de como que você pretende fazer isso. Como que você pretende fazer os pagamentos, como é que você pretende recuperar essa sua atividade empresarial e mostrar para nós a viabilidade disso, certo? Depois de apresentado esse plano, ele vai formar uma assembleia geral dos credores, vai chamar todos os credores, e aí o administrador judicial tem que fazer toda uma lista, os que não estão incluídos vão poder, como nós já vamos ver, um processo de habilitação, de entrada nessa lista de credores, juntar todos esses credores, e esses credores, nessa assembleia, eles vão poder aprovar o plano, rejeitar o plano ou apresentar modificações para ele, certo? Aprovado o plano, dá-se seguimento à ação de recuperação judicial, aprovado ou modificado. Modificado não quer dizer rejeição, né? Só que vai ser modificado. Dá-se seguimento ao processo de recuperação judicial. Rejeitado o plano, falência, certo? Rejeitado o plano de recuperação judicial é falência. Beleza? Essa é a primeira atribuição dessa Assembleia Geral de Credores. Depois, constituir o comitê de credores, escolher e substituir seus membros. Esse comitê de credores nem sempre ele é formado, tá?
Já vi recuperações judiciais que não existe esse comitê de credores. Ele vai ser mais exigido na questão do processo de falência, certo? Agora, o que é esse comitê de credores? Eles vão ser credores que vão auxiliar na administração e nas decisões tomadas durante o procedimento da recuperação judicial, tá? Indicar o nome do gestor judicial no afastamento do devedor. Na recuperação judicial, primeiro a gente tem que falar o seguinte, ó, a recuperação judicial, ela funciona da seguinte forma, o que você tem como principal ideal e busca da recuperação judicial? É a preservação da empresa e não a preservação do empresário. Então, pode-se chegar à conclusão de que o problema do negócio é o empresário e não a empresa. Então, pode ocorrer, sim, o afastamento do empresário, do devedor, na gestão dos negócios e colocar tudo na mão do administrador judicial ou de alguém que vai ser o gestor judicial provisório daquela empresa, caso veja a necessidade de afastamento do devedor da gestão de seus próprios negócios. Certo? E adotar outras modalidades de realização do ativo ali, que nós já vamos vendo, principalmente durante o processo de falência, que se junta tudo, né, naquela massa falida e verifica se vai ser leiloado, vendido, entregue em adjudicação para os credores e etc. Certo? Então, essas são as atribuições aí da Assembleia Geral de Credores, tá? E aí é importante ressaltar o seguinte, essa votação que eles fazem aqui para aprovação, reação ou modificação, tá? O voto é proporcional. O voto é proporcional ao valor do crédito. Tá? Que é uma questão de realidade da coisa, né? Todos são importantes, todos são válidos. Não, gente, vamos parar com esse papinho, essa conversinha fiada aí de coach, de coisinha de relacionamento. Nós vivemos no mundo real, tá? Existem pessoas mais importantes que as outras, existem pessoas que têm mais dinheiro que as outras, existem pessoas mais capazes, menos capazes. As pessoas são diferentes, tá? Essa baboseira de que todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma capacidade, isso é balela, certo? Então, a recuperação judicial funciona nessa lógica de mercado, de coisa. E é óbvio que o credor que tem mais a receber vai ter maior importância dentro do plano de recuperação judicial. Um credor que tem para receber, sei lá, 10 milhões e outro que tem para receber 5 mil não vão ser tratados da mesma forma, tá? Não faz sentido isso, eles terem o mesmo poder de voto dentro da Assembleia Geral de Credores, certo? Então, funciona em cima dessa lógica aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Continuando aí a nossa aula. E agora não vou ficar dando tempo para copiar. Como é gravado, só vocês darem uma pausa e copiarem, né? Não precisa ficar esperando vocês copiarem. Tá? E aí, nós vamos para outra sessão, que é a verificação e habilitação de créditos em recuperação e falência. Certo? Tá? E aí, nós podemos resumir da seguinte forma. São feitas, essas verificações do crédito são feitas pelo administrador judicial. Tá? O administrador judicial, nomeado pelo juiz, ele vai receber a incumbência, um dos deveres dele é fazer a lista atualizada de credores, mostrando quem são os credores e o quanto eles têm para receber, e colocando essas listas no processo, que depois vão ser publicadas em editais, e assim tentar chamar o máximo possível de pessoas. Beleza. Tá?
Então, ele verifica, ele faz essa lista geral de credores, e aí vem a seguinte pergunta: eu tenho para receber desse cara aí que abriu a recuperação judicial, mas eu não fui incluído nessa lista geral de credores, nessa lista de credores do administrador judicial. O que eu posso fazer? Chorar e não vou receber nunca? Não. Eu posso entrar com, credores não listados, né? Não constados nessa lista, eles podem requerer, por meio de incidente processual, tá? A habilitação do crédito. É um procedimento que a gente chama de habilitação, tá? Certo? Ele entra como se fosse um processo à parte, mas a gente chama de incidente porque ele corre junto com o processo principal, certo? Por meio de uma ação própria, ele vai entrar com o processo, ele vai dizer o crédito que ele tem, que ele quer habilitar, vai ouvir o administrador judicial, vai ouvir o recuperando, e daí depois o juiz vai dar uma sentença se é, de fato, um crédito a ser habilitado ou, se não, se rejeita o pedido. Certo? Saída a sentença pela habilitação, manda a sentença para o processo de recuperação judicial e o administrador judicial vai ter que fazer nova lista de credores, agora atualizada, incluindo aquele crédito que foi habilitado. Certo? E aí, gente, vamos já para outra questão, que é a classificação dos créditos. Como que esses créditos são classificados, qual que recebe primeiro, qual que recebe depois, qual que é privilegiado, qual que não é, tá? E aí nós vamos falar da classificação dos créditos. Certo? Vamos lá. Você tem créditos concursais, primeiro de todos. Tá? Esses créditos concursais são aqueles. São os créditos os credores que precisam se habilitar. E precisam se habilitar no processo de falência. Processo. Certo? E são classificados em categorias. A gente já viu ali. Trabalhistas, com garantia real, pirografários. Tá? E essas categorias vão ter, né? Essas categorias vão determinar uma hierarquia de recebimento. Tá? Então, é mais ou menos assim: os créditos trabalhistas recebem primeiro, depois os com garantia real, depois, por último, os quirografários e demais créditos. Certo? Mas os trabalhistas eles têm sempre prioridade. Tá? Depois desses créditos concursais, nós temos os créditos extras concursais. Esses créditos concursais geralmente são todos os créditos existentes antes do pedido de recuperação judicial. Tá? Tudo que é devido antes do processo de recuperação judicial, do deferimento do pedido, é crédito concursal. Créditos extraconcursais são aqueles que são feitos
as dívidas que são feitas depois do procedimento da recuperação judicial, tá? Créditos extraconcursais. Elas contemplam. Daí não entram dentro do plano de recuperação judicial, tá? Esses créditos extraconcursais, eles não são aqueles que vão ser recebidos de acordo com o plano de recuperação judicial. Eles são pagos normalmente, tá? Contemplam a remuneração do administrador judicial, tá? Despesas de arrecadação e administração de bens falidos. Não vamos colocar tudo no quadro, tá? E aí, créditos correspondentes a restituições em dinheiro. E como outras dívidas assumidas durante o trâmite. Durante o trâmite da ação. Certo? Créditos. Por último, créditos trabalhistas. Certo? Créditos trabalhistas limitados a 50 salários mínimos por credor. Certo? Créditos tributários. Até os impostos daí entram no plano de recuperação judicial, tá? Créditos tributários. E aí, dá uma pausa, copia aqui que vamos apagar. Tem mais. Créditos tributários. Créditos com privilégio especial. Que são o quê? Custas, despesas judiciais, despesas com a arrecadação e liquidação dos objetos, tá? Esses créditos aqui que são feitos em relação, muitas vezes, à manutenção do processo, custas de judiciais, de peritos que precisa ser feito, esse tipo de crédito, tá? Crédito com privilégio geral. Que são o quê? Créditos quirografados. São aqueles que são garantidos sem garantia, né? Ou garantia não real, garantia por fiança, garantia de outra forma, tá? Quirografários
Quirografares. Certo? Quirografares. E resumir por eles, tá? Créditos quirografários, e aí tem um adendo, ó, créditos quirografários de fornecedores e continuam, né, as relações negociais após o deferimento da recuperação judicial, tá? Eles são chamados hoje de credores fomentadores. O que é? Uma classe especial de credores quirografários, que não tem nenhuma garantia real, mas que eles decidem por meio de acordos, por meio às vezes, de um contrato específico feito com o recuperando, junto com o administrador judicial e supervisão do juiz, que eles vão continuar fornecendo, mesmo que não recebendo o crédito anterior deles, eles vão continuar fornecendo, porque o objetivo deles é fazer com que o cara se recupere e a atividade comercial continue, tá? Esses credores que aceitam essas condições, eles vão ter alguns privilégios em relação aos demais que não aceitaram ou não são enquadrados nessas condições, tá? Por isso que daí eles são com privilégio real, porque daí logo depois desses credores com privilégio real, nós temos já os créditos quirografários simples, né? Tá? Os créditos quirografários simples. E aí também nós temos as multas contratuais. Multas contratuais e penas pecuniárias. Tá? E daí depois, por último, os créditos subordinados. Créditos subordinados. Tá? E aí, gente, então, essa é a classificação aí dos créditos, certo? Vamos apagar, agora já vamos começar tema novo. Hoje, como vocês podem ficar pausando o vídeo, eu não vou ficar dando muita tela, muito tempo para ficar ali copiando. A gente vai no corridão, partidão. Eu quero terminar de uma vez essa questão de recuperação judicial aí com vocês, certo? E agora nós vamos para mais um tópico, que é a recuperação de empresa. A recuperação de empresa. E aí é o seguinte, ó, gente. O objetivo da recuperação de empresa é reorganizar, tá? É reorganizar e viabilizar a continuidade da atividade empresarial. Por quê, gente? Se entende que a empresa ela tem uma função social, econômica muito importante. A empresa gera renda, aumenta o crescimento, PIB, melhora a economia, emprega um monte de gente. Então, se entende o seguinte, que o máximo que se puder fazer para manter aquela atividade empresarial em funcionamento dentro da cidade, dentro de uma sociedade, nós vamos fazer, certo? Então, o objetivo
dessa recuperação judicial, dessas ações, é tentar reorganizar e viabilizar a continuidade, o retorno dessa empresa ao mercado de forma sustentável, né, de forma viável, certo? E aí você tem três tipos de recuperação. Três tipos de recuperação judicial, tá? Quer dizer, três tipos de recuperação de empresa, não necessariamente judicial. A primeira delas é a judicial, tá? Três tipos de recuperação. Primeira, judicial, que é aquela que entra com uma ação dentro dos legitimados, preenchidos os requisitos, e vai seguir dentro de um procedimento judicial, com supervisão de juiz e tudo que aquilo ali que a gente já estava vendo. Segunda opção é a especial, que também é judicial, tá? Mas pode ser, quer dizer, judicial, tá? Que é para as microempresas, as ME, né? E EPP, as empresas de pequeno porte, tá? Por que, gente, que tem um procedimento especial para essas empresas? Porque o volume de negócio delas não é tão grande e daí você admite que não precisa colocar um administrador judicial, pagar, porque administrador judicial é caro, é um procedimento caro, demorado. Então, nem todo mundo realmente tem condições e está disposto a enfrentar um processo de recuperação judicial. Para as outras, você tem um procedimento mais enxuto, bem mais simplificado. A própria empresa apresenta lá um plano, os credores viabilizam se aquilo lá vai ser possível, o juiz homologa, é bem mais rápido, bem mais tranquilo o procedimento relacionado às microempresas, tá? Empresas de pequeno porte. E você também tem daí a possibilidade de extrajudicial, tá? Sem precisar do juiz ali. Que é quando o devedor e as empresas credoras negociam, né? Tá? Devedor e credores negociam um acordo. Certo? E aí, gente, nós vamos só ler, não vou passar aqui no quadro, porque é muita coisa, tá? Mas olha só o que o artigo 50, inciso 1 a 16 da Lei de Falência, né, Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece como forma de recuperação de empresa, tá? E essas recuperações, elas foram assim classificadas em 4 grupos pelo doutrinador aí Coelho em 2007, na obra dele de 2007. Primeiro, reorganização da administração da empresa através da adoção de medidas como substituição total ou parcial dos administradores do devedor, concessão aos credores de direitos societários extrapatrimoniais, como direito de veto, a administração compartilhada entre sócios e credores e usufruto da empresa. 2, reestruturação do capital social através de medidas como operação societária de cisão, fusão, incorporação, transformação, constituição de subsidiárias, venda de cotas ou ações, alteração do controle societário, com ou sem transferência total do poder a grupos mais capacitados, reestruturação do capital, constituição de sociedade de credores. Mais ou menos o que aconteceu com a Sadia, não sei se vocês lembram disso. A Sadia, numa época, ia entrar em recuperação judicial, uma das saídas foi a intermediação, até o governo participou de compra dela, junto com a Perdigão, daí formaram um grupo, e aí surgiu a BRF. Foi durante o procedimento de recuperação judicial de falência da Sadia que se criou a BRF como saída para manutenção do negócio. 3, redução do passivo através de medidas como prorrogação do prazo ou revisão das condições de pagamentos, renegociação das obrigações ou passivo trabalhista, dação em pagamento, recebimento de bem diverso do contratado ou novação, substituição de obrigação, equalização de encargos financeiros. E, por último, quarta possibilidade aí, venda dos bens da empresa em crise através de medidas como transferência ou arrendamento de estabelecimento empresarial, venda parcial dos bens para levantar recursos, emissão de valores mobiliários, tá? E aí agora nós vamos falar da recuperação judicial ordinária, que é o padrão, a recuperação judicial clássica, né, padrão. Beleza?
lá. Recuperação judicial ordinária. Olha só. E aí nós vamos falar o seguinte: no artigo 48 da LREF, que é a Lei de Recuperação Judicial de Falências, nós vamos ter os requisitos de admissão aí desse pedido, né? Incisos 1 a 4, tá? Artigo 48, que ele fala, primeiro, exercer o que o devedor precisa para poder entrar com o pedido de recuperação judicial, né? Exercer atividade empresarial há mais de 2 anos. E aqui, um adendo que a gente coloca para vocês, principalmente, né? Não se aplica a produtor rural. Não é que não se aplica, tá? Mas é que, como a gente já estudou isso em outras aulas, inclusive a gente já falou disso, no produtor rural, muitas vezes, ele não é empresário. Né? Ele exerce a atividade dele lá há vários anos, daí depois ele resolve. É facultativo, tá? Os demais exercícios profissionais, eu só posso ser considerado empresário se eu tiver lá o CNPJ registrado e tal, na junta comercial. O produtor rural ele tem a faculdade, ele pode exercer a atividade dele tranquilamente, ele pode, se quiser, se registrar como empresário, simples, na junta comercial. Tá? E o que acontece, gente? O que mudou, né? Até a decisão aí do doutor André, o meu chefe, que virou daí padrão no Brasil todo, foi confirmado pelo STJ, que é o seguinte: essa inscrição do produtor rural como empresário, ela é só declaratória, ela não constitui ele como empresário de fato, porque ele já exercia todo o procedimento, ele já exercia essa atividade há muito tempo antes da inscrição dele. Então, se entende que, se comprovar que ele já era produtor rural há vários anos, antes da inscrição, ele vai ter direito a entrar com recuperação judicial, mesmo que a inscrição como empresário dele tenha sido feita há menos de 2 anos, tá? Mas essa é uma exceção para o produtor rural, tá? E aí, outra requisito é não, não pode ser falido. Ele não pode, faliu a empresa dele, ano que vem ele abre outra e daí já entra com recuperação judicial, tá? Não pode ser falido e, se o foi, tá? Que a falência tenha sido extinta, né? Acabada. Tá? Ele não pode estar em procedimento de falência, abrir outra empresa e logo depois já abrir a recuperação judicial dessa nova empresa. Tá? Se tiver passado por procedimento de falência, ela já tem que estar toda extinta, toda regularizada, tudo certinho. Beleza? Por último, né? Por último não, né? Terceiro, não pode ter obtido recuperação judicial, recuperação judicial
há menos de 5 anos. Então, eu abri uma empresa, consegui recuperação judicial, tá? Consegui recuperação judicial. Daqui a 2 anos eu abro outra empresa, daqui a 1 ano, quer dizer, 1 ano depois eu abro outra empresa, espero o prazo de 2 anos, entro com recuperação judicial de novo daquela nova empresa. Não posso, porque não passou 5 anos desde o último pedido de recuperação judicial deferido para mim, tá? E aí, por último, agora por último mesmo, né? Não ter sido condenado por crime falimentar. Cometeu um crime falimentar, mal, tá? Preenchidos esses requisitos. Preenchidos esses requisitos, eu entro com pedido de recuperação judicial, certo? Daí vai ser analisado esse processo, esse procedimento de recuperação judicial. E olha só, eu vou ir lendo aqui, porque vocês têm o material em casa, e ficar escrevendo aqui vai demorar muito, tá? Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não pode alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, como também não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento. Certo? Então, eu entrego meu pedido de recuperação judicial, eu tenho que ter ciência de que, a partir daquele momento, os meus bens eu não vou mais ter total poder sobre eles. Tá? Agora eles vão ter que ter supervisão judicial. Então, eu quero vender alguma coisa, eu vou ter que pedir autorização judicial. Eu quero alugar alguma coisa, eu vou ter que pedir autorização judicial. Tudo vai ser administrado ali no processo. Tá? E aí, após o deferimento do pedido, isso eu até vou colocar aqui no quadro que é importante. Ó. Deferido o pedido. Deferido o pedido. Tá? Tem prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Tá? Tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Beleza? Então vamos lá, apagando aqui. Daí nós vamos falar o que deve conter no plano de recuperação. Tá? Plano de recuperação. Conforme artigo 53, incisos 1A, 1 a 3, tá? Da Lei de Recuperação Judicial. Primeiro, discriminação. Discriminação pormenorizada. Pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados. Como que ele vai fazer isso, né? Como que ele se propõe a se recuperar judicialmente, né? Se é viável. Demonstração da viabilidade econômica.
Tem que demonstrar que tem procedência, que tem como recuperar, né? Não é balela. E laudo econômico financeiro. Laudo econômico financeiro e de avaliação de bens. Tá? E ativos do devedor. E aqui já começa a possibilidade de cometimento de crime falimentar. É crime falimentar, por exemplo, eu ocultar patrimônio. Se nessa avaliação de bens e ativos, de tudo que eu tenho ou não, eu deixar escondido alguma coisa para ver se depois eu entrego para outro credor, num acordo meio obscuro aí e tal, eu vou estar cometendo crime falimentar de ocultação de patrimônio. Certo? E aí, gente, apresentado o plano de recuperação judicial, tá? Pode acontecer 3 situações na votação da Assembleia. Tá? Vamos ler aqui. Ó. Primeiro, aprovação do plano de recuperação por deliberação que atendeu o quórum qualificado da lei, situação em que o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores. Então, essa é a situação em que, apresentado o plano, chama os credores, faz aquela Assembleia Geral, os credores falam, tá, ok, plano perfeito, concordo, vai ser assim. Tá? O que o juiz pode fazer? Homologa. Se há os credores que estão dizendo que está aprovado, o que o juiz vai ficar achando aí pelo em ovo, né? Lembrando que na recuperação judicial se destaca aquela questão negocial e patrimonial dela. Quando eu falo que é a questão negocial e patrimonial, o judiciário tem que sempre ver pela vontade das partes, certo? Tá meio errado, o juiz acha que está meio absurdo esse acordo, esse plano, mas se os credores aceitaram, se está todo mundo concordando, o judiciário não tem que ficar metendo o dedo, certo? Segunda hipótese, apoio ao plano de recuperação por deliberação que quase atendeu a esse quórum qualificado, situação em que o juiz poderá aprovar ou não o plano que quase alcançou o quórum qualificado. Essa é aquela situação em que o plano não foi aprovado, mas foi assim por um fiozinho de cabelo, por um votinho que ficou faltando. Daí o juiz pode analisar, sim, daí a viabilidade do plano e falar, ó, né, não foi aprovado, mas foi por uma pequena margem, e assim eu analisando, eu verifico que preenche os requisitos, tá, a prova. Tá? E terceira hipótese, rejeição de todos os planos discutidos, situação em que o juiz deverá decretar a falência do devedor requerente da recuperação judicial. Certo? E aí, gente, outra questão interessante é a empresa que está em recuperação judicial vai aparecer no nome dela lá no CNPJ, quando você consulta, em recuperação judicial do lado. Certo? E aí, gente, essa é a recuperação judicial ordinária. Agora nós vamos falar da recuperação judicial especial. Tá? Recuperação judicial especial. Tá? Esse aqui é aquele que é direcionado às microempresas. Microempresas, né? E empresas de pequeno porte, as famosas EPP. Certo? E aí, gente, vou ler aqui, tá? Depois, se vocês quiserem ver, está no artigo 71, tá? Incisos 1 a 4 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. E é o seguinte, casos, ó. Abrange exclusivamente os créditos quirografados,
admite parcelamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% ao ano, prevê o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contados da distribuição do pedido de recuperação judicial, estabelece a necessidade de autorização do juiz, depois de ouvido o administrador judicial e o comitê, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Não acarreta a suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Não há convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, pois o juiz concede a recuperação judicial se atendidas as exigências legais. Então, vocês veem que ela é bem mais simples, sucinto, já tem os prazos, já tem os limites ali pré-definidos. Você não tem um plano de recuperação judicial, é só uma proposta ali dentro desses limites e o juiz já daí o juiz já declara e já segue o plano, tá? E aí nós temos a recuperação judicial recuperação, quer dizer, extrajudicial. Recuperação extrajudicial. Certo? Recuperação extrajudicial. Ela está no artigo 161 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Tá? Lei de Recuperação e Falências. E aí, esse é aquele que é feito uma negociação extrajudicial, um acordo entre as partes, certo? E olha só que curiosidade, ó, não pode contemplar pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável a credores que a ele não estejam sujeitos. Então, ele tem algumas limitações, certo? Você não tem como criar aqueles créditos, privilégios gerais, com privilégios especiais, porque aqui você não pode, tá? Como ele é mais limitado à supervisão do judiciário, então eu limito também o poder até negocial aí das partes, tá? E quais são os requisitos para entrar com essa recuperação extrajudicial? Primeiro, estar exercendo regularmente suas atividades há mais de 2 anos, não ser falido e, se o foi, que a falência tenha sido declarada extinta, não pode ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos ou recuperação judicial especial há menos de 8 anos, não deve ter sido condenado por crime falimentar e não pode pedir a homologação do plano de recuperação extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido a recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Certo? E aí, nós partimos para a questão da convolução da recuperação em falência. Tá? Convolução da recuperação em falência. Tá? Primeira coisa que a gente pode falar é isso aqui, ó. Convolução, então, quer dizer que é a falência decretada dentro, durante o processo de recuperação judicial. Diante das causas ali taxativamente expostas, certo? Olha só os casos, ó. Está no artigo 73, incisos 1 a 4 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês visualizarem, porque esse tema aqui é bem interessante.
Lei Recuperação Judicial. Lei 11.101 de 2005. Vamos lá para o artigo 73. Ó. O juiz decretará a falência durante, ó, o que eu acabei de falar ali, ó, durante o processo de recuperação judicial. Primeiro, por deliberação da Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 42 desta lei. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53. Passou 60 dias, não apresentou. 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 56 dessa lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores nos termos do parágrafo 7º do artigo 56 e do artigo 58A desta lei. Tá? Isso aí, para nós, não tem tanta importância. Boa parte dos pedidos de falência, geralmente, é nesse sentido aqui, ó. Descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 dessa lei, por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, certo? Em tese, em resumo, essas causas ensejadoras do pedido de convolução do processo judicial, de recuperação judicial em falência, tá? Então, a convolução é dentro do processo, durante o procedimento, o processamento da recuperação judicial, certo? E aí, gente, esses casos são durante o procedimento da recuperação judicial em falência, certo? Eu vou lá no processo de recuperação judicial em falência e peço a convolução dele em falência. Agora, tem outros casos, tá? Que são fora do processo de recuperação judicial em falência. Até por credores que não fazem parte, né, do plano de recuperação judicial, que é o pedido de falência fora do procedimento, tá? Pedido de falência simples. Você pode ver que não é convolução, é pedido de falência, tá? Eu entro com uma ação autônoma, uma ação própria, e peço a decretação de falência da empresa, tá? E aí, o fundamento do pedido de falência está no artigo 97, tá? Em A4 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. E nós vamos ver agora. Tá? Olha só. Podem requerer a falência do devedor. O próprio devedor, na forma dos dispostos nos artigos 105 a 107, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, no caso de morte, né? 3. O cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E 4. Qualquer credor. Tá? Isso aí, gente, é o pedido fora ali da convolução em falência, certo? Ah, isso é quem pediu, né? E aí nós vamos falar legitimados aqui. Quem pode pedir? Tá? Causas. Hipóteses, né? Está no artigo 94 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então, vamos lá ver. Ó. Será decretada a falência do devedor que? Você pode ver que não é convolução, é decretação da falência, né? Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento
obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos prestados cuja soma ultrapasse equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. E aí entra uma questão, por que esse 40 salários mínimos, professor? Porque se entende o seguinte, que o cara não pagou, às vezes, uma quantia pequena, é porque ou ele esqueceu, ou passou batido, ou alguma coisa. Então, se entende que uma dívida pequena não pode ensejar a falência, o fechamento de toda uma empresa, certo? Então, se estabeleceu esse limite de 40 salários mínimos como aí a régua, né? 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. E aqui daí são casos em que podem também ensejar. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão do meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Realiza ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo de terceiro, credor ou não. C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para sober seu passivo. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação e fiscalização para prejudicar o credor. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e embaraçados suficientes para saldar seu passivo. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. Deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Tá? Certo, gente? Então, esses são os casos aí em que pode ensejar a falência do devedor, tá? Fora do plano de recuperação judicial. O pedido de decretação de falência é diferente do convolução em falência. Certo, gente? E aí, decretou a falência. Decretou a falência por sentença judicial, o cara faliu. Tá? Não está mais em recuperação judicial, agora é falido. Certo? Então, vamos lá falar aqui da falência. O que acontece na falência? Primeiro, o que acontece decretada a falência? Exigibilidade antecipada dos créditos contra o devedor. Eu tinha um crédito para receber daqui a um ano. Decretou a falência, ele já vai ser exigido. Tá? Antecipa tudo. Certo? Segundo, formação da massa falida. Tá? Junta tudo que é essa massa falida. Junta tudo que é bem do devedor e considera-se uma coisa só. Certo? E aí ele vai, através dessa massa falida, calcular o que ele tem para receber, o que ele tem de crédito, junto com o que ele tem para pagar, e verifica a viabilidade do pagamento dos credores. Tá? Só trocar aqui pincel azul, a tinta, já acabou. Carregar. E o professor escreve e está toda hora carregando o pincel. Né? Outro efeito da falência.
suspensão das ações individuais e da prescrição aí nós temos também a suspensão condicional da fluência de juros, para de correr juros, né, contra o devedor. Tá? Arrecadação dos bens do devedor, que essa arrecadação vai juntar tudo que é bem dele numa coisa só, que daí forma a massa falida. E daí ele perde a administração, perde a disponibilidade dos próprios bens, tá? Ele não pode fazer nada, não decide mais nada do patrimônio dele, tá? E eventual, né, se ocorrido, condenação em crime falimentar. Se ocorreu. Certo? Então é isso aí, gente. E aí, verificado, feito a arrecadação dos bens, formou a massa falida, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o pagamento dos credores, eu vou começar a realizar o passivo, tá? E aí, gente, eu vou fazer o pagamento. Deixa eu colocar no quadro aqui, para organizar. Dentro da falência, agora nós vamos falar da realização do passivo. A realização do passivo. E aí nós vamos ter no artigo 83, incisos 1 a 8, tá? A questão do pagamento dos credores. Vamos compartilhar a tela aqui. Classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem, ó. Créditos derivados da legislação trabalhista vão receber em primeiro, é a ordem, ó. É a ordem que vai ser recebido, tá? Créditos derivados da legislação trabalhista limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. 2. Os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. 3. Os créditos, esse valor, garantia real, é aquele que é dado tipo um imóvel em garantia na matrícula do imóvel, lá tudo certinho, tá?
3. Créditos tributários, independentemente de sua natureza do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributáveis. Tá? Daí, inciso 4 foi revogado, inciso 5º foi revogado pela lei, uma nova lei de 2020, e daí alguns outros incisos foram substituídos. 6. Os créditos quirografários, a saber, aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo, os salários dos créditos, os saldos, quer dizer, dos créditos não cobertos pelos produtos da alienação dos bens vinculados a seu pagamento e os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis ou penais ou administrativas, os créditos subordinados, a saber, os previstos em lei ou em contrato, e os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 dessa lei. Certo? Então, essa é a ordem de pagamento dos credores durante o procedimento da falência. Tá? E aí, gente, nós temos daí no artigo 154 e 160, a 160, a questão do encerramento da falência. Certo? Encerramento da falência. E aí, é feito da seguinte forma: proferida sentença de encerramento, da falência, são realizadas as providências legais para extinção das obrigações e a reabilitação civil e penal dos envolvidos. Tá? Você extingue, considera que foi tudo pago, foi tudo resolvido, tá? E você encerra o procedimento aí de falência. Beleza? Opa, estava compartilhando a tela, né? Está pequenininha. Certo? Então é isso aí, gente. O que faltava para a gente passar aí de recuperação judicial e falência era isso, certo? Então fica aí essa aula gravada para vocês, tá? Foi bem mais rápido agora, porque daí, né, em vez de esperar copiar, já pagava outras coisas ali, eu passei a letra da lei mesmo, né? Sem precisar passar no quadro. Tem esse recursozinho aí de pegar o código na internet. Então, conseguimos aí dar uma adiantada e terminar o processo de recuperação judicial e falência e, consequentemente, tudo que tinha programado aí para passar para vocês em matéria de direito empresarial. Nas próximas aulas, nós vamos ver agora direito agrário e ambiental. Certo? Então, é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.